Esse marido é meu. Um título curioso, caros amigos e irmãos. Na verdade, é natural que esposos e esposas, namorados, namoradas, companheiros e companheiras sintam um certo ciúme do seu parceiro. É natural que queiram cuidar da pessoa querida que está ao seu lado. Mas e quando esse apego, esse pequeno apego, torna-se uma obsessão? E se essa obsessão vai além da vida? Vamos trazer inicialmente um caso fictício, hipotético, em que vamos encontrar num filme denominado Nem por Cima do Meu Cadáver, mais ou menos este enredo. Kate, uma mulher autoritária, controladora, estava prestes a se casar. Horas antes do casamento, ela estava discutindo com um escultor que ia fazer uma escultura de gelo para as festividades do casamento. E essa escultura, de repente, acidentalmente, caiu sobre ela e a matou. Morta, a noiva fantasma não se afastou de Henry, seu noivo. E esse não afastamento virou uma fascinação, um verdadeiro processo obsessivo, a ponto de Henry sentir a presença dela o tempo todo e não se predispor a um novo relacionamento. Dava a impressão que Kate, como não havia podido casar-se com Henry, também não admitia a possibilidade dele se casar com outra pessoa. Isso acontece só no terreno da fantasia? Pois bem, Kate, um ano depois da sua morte, percebendo que Henry estava propenso a encontrar uma nova companheira, ficou furiosa e começou a atormentar tanto o ex-noivo, Henry, como a futura pretendente. Este enredo, essa sinopse do filme Nem por Cima do Meu Cadáver, dirigido por Jeff Lowell, mostra mais ou menos uma caricatura do que acontece na vida real. No caso específico de Kate, a nova companheira de Henry, a moça que estava se aproximando dele, era médium e passou a sentir a presença de Kate, tanto atormentando-a como atormentando Henry. Se você, meu caro amigo que está me acompanhando, minha cara amiga, pensa que estas situações somente acontecem no campo da ficção, por favor, continue ouvindo as minhas palavras. Existem triângulos amorosos? Almas que deixaram cônjuges e companheiros aqui na Terra podem voltar depois da morte para ficar ao lado de seus amados? Da mesma forma que no plano dos encarnados, algumas separações não são bem aceitas, podem provocar desavenças e até crimes. Muitos desencarnados ficam tão apegados à matéria que podem não se conformar com o afastamento e eventuais novas uniões das criaturas amadas. Estou me lembrando agora de um caso contado por Richard Simonetti, em que ele recebeu, numa das sessões mediúnicas que ele dirigia, um espírito indignado, dizendo que a mulher não o respeitava mais, que ele, na sua casa, ninguém ouvia o que ele falava, ninguém prestava atenção nele, e olha o cúmulo, ela havia colocado
um outro homem na mesma casa, na casa dele. Richard logo percebeu que se tratava de um desencarnado que não havia se afastado da sua casa e estava pensando ainda estar vivo, e com isso estava com ciúmes da mulher. E ele havia falecido já há muitos anos. Tudo depende do nível evolutivo do espírito que desencarna. Há casos em que, quando seus viúvos contraem novas núpcias, revoltam-se, externam seu ciúme em processo de obsessão contra os ex-cônjuges e também contra os supostos usurpadores de seus antigos lares, como aconteceu lá naquele caso que eu contei para vocês do filme americano. Então, percebam, amigos, que a fantasia geralmente se baseia em fatos reais. Vou lhes contar um caso de Odila e Zulmira, que André Luiz nos traz em uma de suas obras. Ele fala a respeito de um triângulo: Odila, Amaro e Zulmira. Eles são protagonistas de um triângulo amoroso entre uma morta e dois vivos. Tudo começou quando André Luiz estava no Templo do Socorro, instituição da cidade espiritual, em que estava ouvindo os comentários do ministro Clarencio a respeito da sublimidade da prece. De repente, um auxiliar chamou a atenção do orientador. Trouxe a informação de que Evelina, devotada servidora daquela organização, que agora lá na Terra estava com 15 anos de idade, encontrava-se em extremas dificuldades. Clarencio, o mentor, pediu imediatamente a presença de Eulália, a protetora que poderia trazer mais detalhes a respeito daquele caso. E realmente, Eulália trouxe informações mais precisas. Evelina, a jovem, estava vivendo imensa luta moral. O pai, Amaro, estava cheio de problemas, questões íntimas. E Zulmira, a sua madrasta, segunda esposa de Amaro, vinha sofrendo uma perseguição obstinada de algum espírito. Então a adolescente resolveu recorrer à oração e fez uma oração comovedora, pedindo o socorro da sua mãe, desencarnada, que viesse trazer para o seu lar um pouco de paz, aquele lar que estava completamente em desalinho. Ocorre que a prece da jovem não foi captada por sua mãe Odila e teve sua direção desviada para planos superiores. Notem bem, a oração da jovenzinha Evelina foi dirigida para a mãe dela, Odila, mas a mãe não estava em condições de receber da oração. Isso serve de alerta para nós, porque a gente pôs na cabeça que basta a pessoa morrer para virar santa. E aí a gente faz orações para pessoas que estão precisando de orações. Era o caso da Odila. A oração de Evelina chegou até ela, não foi nem captada. Mas como Odila não poderia ficar sem socorro, sem apoio, a oração foi desviada para planos superiores. Eulália, encarregada daquela proteção, daquele grupo familiar, explicou: Odila não registrou o apelo da filha porque, desequilibrada, está apegada ao seu antigo lar. Cega de ciúmes, é a responsável pelo processo obsessivo que atormenta os componentes daquela casa. Odila não se conformou, mesmo desencarnada,
em perder o seu lugar naquela casa. Envolvida pela inveja, pelo egoísmo, voltou para a antiga residência para perseguir Zulmira, que ela considerava usurpadora, uma intrusa que lhe teria roubado o antigo marido. Odila não se habilitava a atender os apelos da filha Evelina, porque ela estava dominada por suas doentias criações mentais. Olha que absurdo, gente. A própria mãe não escutava os apelos da filha, porque ela estava preocupada em se vingar, em atormentar a segunda esposa do seu marido, considerando-a uma usurpadora do seu lar. No entanto, por questões de merecimento, a oração da jovem não se perdera. Graças aos seus méritos, a prece rompera barreiras e havia chegado aos elevados planos espirituais. Ela não poderia ficar desassistida. Uma criatura de méritos, ligada a esse plano espiritual, a essa colônia em que se encontrava André Luiz. Diante dos oportunos esclarecimentos da protetora Eulália e dos créditos da moça Evelina, imediatamente mobilizaram-se círculos superiores para dar sustentação e apoio a ela e à sua família, para que se restabelecesse o clima de paz naquele lar. Como vemos, amigos e irmãos, a morte não nos torna imediatamente perfeitos. Aquele espírito materno não se encontrava em condições de atender ao chamado da filha querida, que foi encontrar guarida em altos institutos da espiritualidade. Temos sempre certeza de que o amparo divino, ainda que por vias indiretas, jamais falha. Tudo depende do merecimento, do que fazemos por merecer. Nossas orações nunca deixam de ser ouvidas. Essa narrativa de André Luiz é envolvente, mas eu convido o caro espectador, meus amigos que estão me acompanhando, que leiam esse caso completo na obra Entre a Terra e o Céu de André Luiz. Vai conhecer a ação salvadora empreendida pelos planos maiores para proteger, conduzir aquele grupo familiar de volta ao reequilíbrio. Nesse pequeno resumo que eu trouxe, pudemos ver como às vezes a ficção se inspira na realidade, pois da mesma forma que Odila, muitos cônjuges podem retornar do plano espiritual para a Terra inconformados com as novas uniões de seus antigos companheiros de vida. Infelizmente, não são raros os casos que o cônjuge desencarnado retorna para atormentar tanto a família como o ex-marido ou a ex-esposa e a família inteira. E se houver uma outra pessoa naquela casa, uma sucessora, uma segunda esposa, um segundo marido, pode acontecer de essa pessoa, esse espírito desequilibrado, atormentar de tal forma que cria um verdadeiro inferno para essa família. É claro que nós não estamos à mercê dos espíritos, é claro que podemos perfeitamente nos proteger através do Evangelho no lar, através da oração, através das nossas atitudes positivas, poderemos perfeitamente criar condições de proteção para nós e para o nosso lar. Vou lhes contar agora uma outra história, a de Tobias e suas duas esposas. Tobias e suas duas esposas. Um dos casos mais interessantes narrados por André Luiz, que foi registrado no livro Nosso Lar.
André viu naquele grupo doméstico que ele estava visitando lá no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, havia um entendimento fraterno, real, nenhum sinal de desconfiança ou ciúme. Mas ele percebeu que Tobias tinha 2 esposas. Como é que chegaram àquela harmonia? Sempre for assim? Luciana, que foi a segunda esposa de Tobias na terra, disse assim: tudo devemos ao espírito de amor e renúncia de Hilda, que foi a sua primeira esposa. Olhem só, André não sabia como se explicar, como entender aquela situação. Um marido desencarnado com as suas 2 esposas lá no plano espiritual. Dá para entender isso? Será que há possibilidade de uma convivência? Ouçamos o resumo que Hilda, a primeira esposa de Tobias, vai nos trazer agora. Tobias e eu nos casamos na terra quando éramos ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. E ela continuou narrando, dizendo da união de 2 almas que se amam, cujo matrimônio foi interrompido por sua morte, quando nasceu o segundo filho do casal. Então, Hilda, primeira esposa, faleceu e deixou 2 crianças para Tobias cuidar. No plano espiritual, Hilda começou a acompanhar o tormento vivido pelo viúvo, seu querido Tobias, que chorava sem remédio. E ela não encontrava forças nela mesma para ajudá-lo, porque ela mesma estava angustiada. Ela continuava agarrada ao marido, aos filhos, completamente alheia aos conselhos dos mentores espirituais. Diz Hilda: eu queria lutar como se fosse uma galinha ao lado dos pintainhos. Sabia que Tobias precisava de ajuda para reorganizar o ambiente doméstico, pois os meus pequenos filhos ainda precisavam de assistência maternal. Depois de 1 ano, Tobias alimentou a possibilidade de casar-se novamente, principalmente por causa das crianças. E aí eu fiquei muito contrariada por causa dos meus caprichos. Revoltei-me. Eu parecia uma loba ferida. Cheguei a lutar contra a nova esposa. Queria afastá-la do meu lar. Uma intrusa dentro da minha casa. Foi aí que Jesus me abençoou com a visita da minha avó materna. Minha avó, docemente, sentou-se ao meu lado, como quem nada desejava, pôs-me em seu colo, como nos velhos tempos, e me perguntou: o que é isso, minha neta? Você é uma leoa ou uma alma consciente? Luciana, essa que você está perseguindo, está servindo de mãe para seus filhos. Cuida de seu marido, da sua casa, rega o seu jardim. E ela não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas? É assim que você agradece os benefícios divinos daqueles que a servem? Oh, minha pobre neta! Reconhecida, abracei-me em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o ambiente doméstico, acompanhando-a para os serviços da nossa colônia Nosso Lar. A partir daí, eu passei a considerar Luciana uma filha. Consagrei-me ao melhoramento moral de mim mesma, buscando ajudar a todos do meu antigo lar. Aquela nova família de Tobias passou também a me pertencer pelos laços espirituais. Mais tarde, ele também voltou. Mais tarde, Luciana também veio para cá. E aqui estamos, na mesma morada, na mais completa alegria.
Em seguida, Luciana tomou a palavra e disse para André Luiz: no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que o meu coração se libertara do monstro do ciúme. Foi assim, falou Tobias, que construímos nosso novo lar na base da fraternidade. Quando desposei Tobias, continuou Luciana, já devia estar certa de que se tratava de uma união fraternal, o que custei muito a compreender. Encerrando a conversa esclarecedora, falou Hilda: Luciana está em pleno noivado espiritual. Logo se encontrará com um companheiro de outras etapas que a precedeu há alguns anos no regresso ao círculo carnal. Viram, caros amigos e irmãos? Voltando já para o começo da nossa conversa, em que nós estranhamos que uma noiva daquele filme, daquela película que narramos brevemente a sinopse, em que a noiva dizendo que aquele marido era dela e não permitiria que fosse compartilhado por outra pessoa. Fantasia, ficção, mas vimos 2 casos reais em que se parecem muito com esta situação. Muitos de nós nos apegamos de tal forma ao nosso lar, às coisas da matéria, que ficamos presos aqui como se estivéssemos encarnados ainda. Temos que pôr na cabeça que nós não somos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Podem ocorrer uniões conjugais planejadas no plano espiritual, oriundas de combinações vibratórias entre almas que se prepararam para a nova encarnação, o que costumamos chamar de almas gêmeas. Podem ocorrer também uniões acidentais ou provacionais, que vão exigir esforço e paciência dos parceiros para que o casamento não se desfaça ao primeiro desentendimento. Temos que nos vacinar contra o autoritarismo, o controle excessivo, o ciúme possessivo, a fim de evitarmos situações comprometedoras das personagens que citamos aqui, Kate, Odila e Hilda, que somente tristezas provocaram nelas mesmas e nas pessoas que as circundavam. Em nenhuma situação poderemos nos considerar donos de nossos amados e devemos sempre cultivar o desprendimento, a resignação e o verdadeiro amor que liberta e aguarda o momento certo para a sua plena realização. Que Jesus nos abençoe sempre.